segunda parte juntos, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa de ti. Amém, obrigado. Eu particularmente, por muitos anos eu tive uma certa dificuldade com essa canção. E deixa eu dizer por quê. Porque eu tenho a impressão, né, quando a gente vive na graça de Deus, na bênção de Deus, e até mesmo estudando a pessoa do homem, antropologia cristã, nós somos bons por natureza. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu ficava intrigado quando a gente cantava assim: tudo dentro de mim precisa ser mudado. Eu achava muito pessimismo, para falar a verdade. Um pessimismo assim: tudo? Tem certeza que é tudo? Mas ontem, quando eu escutei novamente essa oração e hoje rezando um pouco, eu fui entendendo que, de fato, a nossa vida está em constante transformação, é ou não é verdade? E se existe amor dentro de mim, pode ser mudado, porque esse amor, sim, precisa ser aperfeiçoado. Se existe humildade dentro de mim, existe sim, mas essa humildade ela vai ser aperfeiçoada. Só esse passo daqui para ali já é uma mudança. Até mesmo as coisas boas que existem no nosso coração, dentro de nós, estão suscetíveis diante da graça e do nosso desejo, da nossa vontade em ser melhor. Então há mudança sim. E aí a frase continua, né? Porque tudo que há dentro de mim, porque eu preciso mais de ti. E aí tem sentido. Com a ajuda de Deus, a gente ganha sentido, a nossa vida vai tendo um sentido. E aqui eu queria entrar no Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho da cruz. E aí a gente pode novamente se fazer a pergunta: mas o Evangelho não é uma boa notícia? A palavra Evangelho, né? Evangelho do grego quer dizer boa nova, boa notícia. Como a cruz pode ser uma boa notícia? Como renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir é uma boa notícia? E aí a gente vai vivendo nesses antagonismos do mundo, nessas contradições que são próprias, né, do pensamento da vida. E aí a gente tem, de repente, essa meditação do Antigo Testamento: ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte, ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. E, de fato, esses antagonismos, vida e morte, bênção, maldição, cruz, ressurreição, eles tocam a nossa vida, tocam, fazem parte de nós, né, da existência de um cristão, sobretudo. Mas nosso Senhor, Ele vai deixando claro, né? Primeiro Ele diz aos seus discípulos do mistério do seu sofrimento. É necessário dizer aos discípulos sobre o sofrimento dele. Embora os discípulos ainda não tinham compreendido todo esse mistério, que nosso Senhor ia passar pela paixão, passar pela cruz, passar pelo sofrimento. Mas de repente, o texto diz assim no versículo 23, e Jesus disse a todos. Então inclui eu, inclui você. Porque o Evangelho ele é atemporal, né? Ele escapa ao tempo. Não era só para aquelas pessoas que lá estavam. É para mim, é para você, é para nós. Olha o que nosso Senhor diz para mim e para você. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir a nosso Senhor e entrar no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem 3 etapas. A primeira delas, a renúncia
de si mesmo. A segunda, tomar qual cruz? A dele? A minha. Então diz, tomar a minha. Isso, não é tomar a cruz de Cristo, é tomar a sua cruz e depois segui-lo. Tem gente que começa a seguir de Jesus de trás para frente. Eu começo a seguir Jesus. Eu começo a caminhar com Ele. Não é bom. Eu estou precisando, eu estou com uma necessidade, eu estou com uma exigência na minha vida para resolver. Aí eu vou lá no cerco de Jericó e eu escuto tanto. As pessoas têm suas vidas transformadas. Tem ou não tem? Né? As pessoas experimentam graças. Experimentam ou não experimentam? Você é um deles? Pois bem, e aí a gente vai se tornando propaganda. Deixa eu ir lá ver essa história. E a pessoa de repente começa a seguir Jesus Cristo. Mas não passou pela primeira condição, que é renunciar a si mesmo. E aí desiste. E aqui está muitas vezes o motivo do fracasso da nossa perseverança. Porque eu começo a seguir Jesus. Eu até entendo que tenho que tomar a minha cruz. Pego. Mas na hora que essa pesa e a renúncia de si mesmo chega, eu não quero seguir não. Eu vou voltar para onde eu estava. Lá é mais fácil. Ué, mas eu decidi seguir Jesus Cristo e eu estou sofrendo? Que história é essa? Eu decidi seguir a Jesus Cristo e as provações só aumentam. E é preciso lembrar, e isso dizem os papas, dizem os místicos, os grandes pregadores de retiro. Quaresma é tempo sim de provação. Parece que na quaresma as provações aumentam. É verdade. Porque nós começamos uma luta contra Satanás, contra o espírito do mal, que quer perder as almas, e a provação aumenta sim. E Satanás, ele é o pai da mentira. Não é assim que a gente aprende na catequese? Quem é o diabo? O pai. E alguém que é mentiroso conta o quê? Mentira. E aí ele começa a contar as mentiras no nosso ouvido. E a gente às vezes nem percebe. Cruz, para quê? Sofrer, para quê? Meus irmãos, se a gente olha para a cultura atual, se a gente olha para o mundo atual, para as realidades atuais, o que a gente vê? Uma tentativa louca de felicidade a qualquer custo. Ou não é verdade? Uma busca exacerbada de imagem, de status, de seguidores, de engajamento, né? Eu estou falando dessa questão virtual, mas ela vai comandando um pouco, né? E as pessoas vão tendo a sua vida diante de likes, ou eu posso dizer dislikes, né? Não sei. Se é para cima ou é para baixo, curtiu ou não curtiu. E a nossa vida vai sendo pautada no prazer, no poder, no ter. E o diabo vai maquiando, né? E a gente vai entrando na história dele. E a gente vai se convencendo de que a cruz não é lugar de vida. A gente às vezes vai se convencendo de que seguir a nosso Senhor e passar por sofrimentos não é coisa boa. E aí a gente vai criando a nossa própria religião. Você já viu que tem uma galera aí que tem a própria religião? Eu creio em quê? Eu creio. Só sorri. Você tem fé? Tenho fé. Em quê? Porque não quer perder. Porque na verdade não tem fé. Não tem confiança em Deus. E hoje o salmista dizia para nós: é feliz quem a Deus se confia. E a gente entra nesse cerco de Jericó pedindo a Deus essa graça. Eu me confio em tuas mãos, Senhor.
E eu posso ser feliz na cruz? Pode. É possível alguém sofrer, estar doente e estar feliz? É possível. É possível eu passar por uma provação e ter felicidade? É possível. Renúncia de si mesmo. E a renúncia de nós mesmos, ela contrapõe toda a questão do mundo, porque o mundo, e a palavrinha que poderia definir essa cultura atual é egoísmo. E não se fala muito de egoísmo, né? O que é o egoísmo? Eu quero do meu, eu quero que aconteça da minha forma. E se não for assim, a gente descarta. A gente deixa de lado. E aí os relacionamentos, né? Casou 6 meses, não é do meu jeito, não é o que eu esperava. Separa. Pouca resistência ao sofrimento, à renúncia de si. Muito pouca resistência à renúncia de si. E aí qual que é a volta? Na verdade, não é que não quer enfrentar o casamento, mas quem sabe pular a cerca, o adultério é mais fácil. Por quê? Porque lá eu não tenho que confrontar. No vazio, no pecado, não tem confronto, porque na verdade não tem relacionamento de profundidade, é momentâneo, passageiro. E as coisas passageiras, efêmeras, vão passar, como o próprio nome diz. E o que permanece? Eternidade. Eternidade. Bento XVI, quando ele escreve sobre o mistério da renúncia de si, sobre esse texto de hoje, ele dizia que existe numa análise mais última, são palavras dele, não minha. A gente entende que a renúncia de si, ela traz satisfação de vida e felicidade, porque torna o homem autêntico. Porque a renúncia de si, diz Bento, em instância última de reflexão, ela coincide com amor. Porque a renúncia de si, ou o esquecimento de si, ou esquecer-se em favor de, ou morrer por causa de, na verdade, é o mesmo que amar por causa de, querer o bem ao outro, pensar no outro e não em si mesmo. E aí eu rompo a janela do egoísmo. E eu vivo o amor. Por isso que a renúncia de si, ela é tão importante. E a gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, tempo de quaresma é tempo de fortalecer a vontade. A vontade é uma faculdade do homem que inclina o homem diante dos seus desejos, das suas paixões, daquilo que lhe apetece ao coração, a decidir e escolher. A vontade é como se fosse a bússola, o ponteirinho, eu poderia dizer, que aponta ao norte da sua vida. E você vai lá, anda pelo caminho. Eu tenho vontade de um copo d'água, o que você vai? Você vai até o filtro e bebe água, não é isso? Você está com sede, você caminha, você tem perna, não tem? Ali, tem gente até bebendo água, ó. A gente fala de dar sede, alguém fica com sede. É normal. Eu vou lá e eu tomo água. Você toma água porque você está com vontade, ou não? Porque tem muita gente que não toma água do dia e está com problema de rim porque não tem vontade de beber água. É você? Ah lá. Vai se entregando aí, né? Eu ia olhar para cá, mas nem posso, né? Mas entende qual que é o papel da vontade? A vontade é uma faculdade do homem que nos ajuda a tomar decisões. Agora, hoje eu casei, vamos dar um exemplo do casamento. Essa pessoa é a paixão da minha vida, mas amanhã eu não tenho vontade de amá-la, porque ela acordou com o cabelo diferente. Né? Porque quando a maquiagem passa, né? É mais ou menos isso. Quando vai lá dividir o banheiro, aquelas coisas pequenas que um incomoda o outro, não, eu já não vou amar mais,
porque eu não quero renunciar à minha vontade. A gente precisa ter vontade fortalecida. E aí, dá um exemplo das crianças. Gente, eu vou dar exemplos bem simples, mas na educação de um filho. Eu quero celular agora. E você vai lá e dá e faz a vontade daquela criança, para ele parar de chorar. A vida ele vai espernear. Quando ele for adulto, ele vai espernear, mas a vida não vai fazer a vontade dele. E o que ele vai viver? Frustração. E é o que nós temos visto hoje numa geração de jovens frustrados. Por quê? Porque não estão realizando a sua vontade. Sendo que nosso Senhor Jesus Cristo nos indica o caminho. Gente, e aí é educativo dizer, agora não. Por que não? Porque lá na frente a vida vai te dizer não. E aí a gente precisa lidar com as nossas frustrações. Entende onde eu quero chegar com essa meditação? Porque a renúncia de nós mesmos, ela está intimamente ligada às nossas frustrações. Porque uma pessoa frustrada, uma pessoa deprimida em si, que não tem, ela não vai perceber essa capacidade de abrir mão de ir para. Somente alguém que tem a vida firmada no amor, ela vai perceber que renunciar é bom. Como é mesmo que foi o tratamento? Podemos. Né? A minha irmã aqui está fazendo um tratamento, ontem ela fez uma experiência. Foi bom? Horrível. Mas foi bom para você? Sim. Entende? Ontem eu rezei, eu senti falta dela na missa, porque ela queria ler a primeira leitura da missa. E ela não veio porque ela estava em tratamento. O tratamento em si foi, como ela disse, horrível, doloroso. Desculpa colocar a senhora, mas a gente conversou ali agora, é o que me veio o exemplo. Mas nem tudo aquilo que é ruim vai não nos ajudar. E aí é onde a gente pode entrar. A cruz é boa? É. A cruz em si, o sofrimento em si, pode não ser bom, mas o fruto dela na nossa vida é bom. E aí nosso Senhor nos ensina a renunciar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir. Gente, esse caminho ajuda a salvar matrimônio, tá bom? Quem está com problema aí no matrimônio. Esse caminho ajuda você a enfrentar aqueles problemas que você tem lá na empresa, que você não sabe lidar com as pessoas. Aplica esse evangelho. A questão dos relacionamentos, a questão das dificuldades. Aplica o evangelho. Coloca lá o princípio. Renúncia de si mesmo, toma a cruz e siga. Você só não precisa dizer para a pessoa, né? Você é minha cruz. Não é assim que funciona, tá bom? É dentro. É dentro, porque a pessoa em si não é a sua cruz, mas às vezes o modo como ela age torna-se a sua cruz. E aí você vai desperdiçar essa oportunidade? Não. Vamos tomar essas oportunidades. Vamos pegá-la, ó. Ela é a sua cruz. E aí não adianta a gente querer carregar, né? É por isso que em muitos momentos, quando a gente vive na pastoral, a escuta diante de um sofrimento, a gente não sabe o que fazer. Até hoje, tem hora que diante de alguns sofrimentos eu chego, a gente fica calado. Vai dizer o quê? Vai falar o quê? Vai tentar explicar o quê? E aí a gente simplesmente fica. Lendo esses dias, Jó. Bonito a história, né?
Porque quando Jó perde tudo, ele perde, lembram? Ele perde as coisas, ele perde as posses, ele perde os filhos, e aí Satanás diz: ainda não fiz tudo, Deus permite, e aí ele perde a saúde, ele fica cheio de úlceras. E diz a Escritura que alguns amigos dele vieram, ficaram ao lado dele por dias, em silêncio, sem dizer nada. É desse jeito. Tem hora não é o que a gente diz, é a presença. E essa presença conta imensamente na nossa vida. Sabe, meus irmãos, a quaresma é tempo da renúncia ao pecado. E eu estava falando da vontade sobretudo porque para mim abrir mão do pecado eu tenho que ter uma vontade firme. Eu sou louco com isso. Vontade firme, decida-se. 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 E às vezes eu pensava assim, meu Deus, parece que está distante. Eu passei um tempo, né, como vocês sabem, na África, e a gente vai escutando. Meu Deus, quantas pessoas, não é jovens, adultas, estão prisioneiras das drogas. Entorpecimento. Fumam maconha descaradamente. Quantas pessoas estão presas da cocaína, entorpecimento, e vão levando vida normais. E um vício, ele vai puxando o outro, e isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Meu pai teve bar quando eu era criança e por muito tempo da minha infância. E a gente via as criaturas lá, porque vendia cachaça no bar do meu pai. Eu tomei meu primeiro gole de cachaça, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, não sei, 6, porque sobra o restinho, Aí a gente via aquilo. Então, mas eu nunca me esqueço de alguns ensinamentos do meu pai. Meu pai, quando ele me deu meu primeiro copo de cerveja, eu tomei com ele, ele disse assim: filho, a gente nunca bebe além da conta. Eu nunca vi meu pai bêbado na minha vida, embora ele sempre tome a cervejinha dele, até os dias de hoje. Nunca vi meu pai bêbado. E ele dizia: a gente bebe 1 copo, 2 copos, o terceiro se a gente sabe onde é a porta do nosso quarto. Gente, são coisas que eu ouvi e gravou. Porque 2 copos de cerveja deixa alguém bêbado? Não. O que deixa é o terceiro, o quarto, o quinto, 2 horas no bar, 3 horas na festa, 4 horas você já não vai mais, você tem que chamar o Uber e seu carro vai ficar lá. E se você pegar, você corre risco de colocar alguém em risco, entende? Não é o primeiro e o segundo copo, é a capacidade de falar: parou. Parou. E eu me lembro que nesse dia a gente estava numa festa no clube. Era já baile, Eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu estava com ele. E a gente foi ao banheiro. E ele disse: eu vou com você. Eu falei: mas pai, é um banheiro. Ele: eu vou com você. Eu nunca me esqueço da cena de um cara tão doido. Gente, isso não era nem meia-noite. Pegando, porque a torneira não tinha água, ele estava pegando água do sanitário para colocar numa seringa, balançar para se injetar. Eu nunca tinha visto nada igual, E papai falou: você está vendo aquilo ali? Lá fora eu te digo o que é. E eu: o que é, papai? Aquilo ali é droga. E você não deve colocar droga. Quando alguém te oferecer, não aceita. Parece que os ensinamentos ficam de um modo muito mais intenso. E aí a vontade, ela permanece. Porque mais tarde, gente, de fato, chegam e dizem: e aí, um pouquinho? No meu tempo começava com loló. Vocês lembram disso? Lá na minha terra falava loló. Era um cheirinho que o povo cheirava, E ficava doidão. Que tinha um montão de coisa. E aí, quer? Não. Meu pai disse que isso aí não é bom para mim. A gente vai permanecendo firme na vontade. A nossa vontade vai decidindo em optar por. A gente vai entendendo o caminho.
E aí eu olho para o Evangelho, essa renúncia de si, ela está muito embasada na vontade. E aí a gente pede ao Senhor para transformar o nosso coração. Sabe, irmãos, durante esse cerco eu quero pedir ao Senhor para mim e para você uma graça. A graça da gente buscar a confissão, a graça da gente buscar uma mudança de vida. Vamos pedir isso ao Senhor? E eu tenho certeza, se a gente pedir ao seu Senhor, o Senhor vai dar outras graças. Quem aqui está doente e precisa de uma cura física? Levanta a mão só para me ver, para me orar por você. Aqui, ali, nós vamos orar por vocês hoje. O Senhor pode dar essas graças a partir da mudança do coração. Você acredita nisso? Às vezes tantas outras graças que você espera, de esse emprego, essa situação que não vai adiante. Começa a renunciar a si mesmo, começa a amar o Senhor, começa a orar ao Senhor, começa a ir ao Senhor de graça, não porque Ele vai fazer alguma coisa por você, mas porque você quer andar com Ele, no caminho dEle. Aí a gente vai ser feliz, confia, como diz o tema desse salmo. Todos os dias quando você vier, lembra disso, quem confia no Senhor vai ser feliz, quem confia no Senhor vai ser feliz. E é isso que nós queremos pedir, né? Porque época de quaresma é época da gente pedir o dom da conversão, conversão das pessoas que nós amamos. Eu queria fazer uma proposta para você, posso? Começa a chamar as pessoas para vir rezar com você. Fala, vamos lá rezar só um terço. Chama um dia. Traz ela. Como que é? Não, deixa eu te ensinar. Vamos à missa junto? Traz essa pessoa para a Santa Missa. São propostas que a gente pode fazer e viver através da vida de oração, do caminho de oração. E nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, Ele quer nos abençoar. Você crê nisso? Vamos rezar? Vamos começar cantando de novo, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Quem aqui percebe que precisa mudar mesmo, de fato? Não é assim? Nós vamos cantar com a nossa alma. E se já tem coisas boas, e existem, elas mudem para melhor. Elas mudem para melhor. Se você já ama, que você possa amar ainda mais. Se você já busca o Senhor, você possa buscar ainda mais. Mas se existem coisas que precisam ser transformadas, que a gente possa pedir ao Senhor a graça da transformação. Durante esse cerco, nós vamos todas as noites estar disponíveis, né? Sexta, segunda, terça, quarta, para escutar confissões. Que nosso Senhor te dê a graça da procura dEle, da busca dEle. Como a proposta que foi feita, né? O que você escolhe? Eu te proponho a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, o Senhor. Mesmo que escolher o Senhor é renunciar a si mesmo. Mesmo que escolher o Senhor é tomar a cruz e segui-lo. E aí, em vez de começar de trás para frente, você começa do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Renunciar, tomar, qual cruz? Ok. E seguir a quem? A Jesus. A Jesus. A gente segue a Jesus. Ao longo da história, nosso Senhor deu a alguns santos místicos a experiência de experimentar a paixão dele. A gente tem Verônica Giuliani, a gente tem Miriam carismática, a gente tem muitos santos, a gente tem São Francisco de Assis, que experimentaram a paixão dele. Oxalá, né? Queira Deus que em algum instante, imagina a gente experimentar o amor dele, a paixão dele, porque é uma loucura da dor e da vida, da morte e da vida, né? Por isso que é uma escolha. Mas se a gente já amar a nossa própria cruz,
É o que Ele está pedindo de nós. Vamos rezar? Se você quiser fechar os seus olhos, né? Nós vamos pedir a graça de um coração convertido nessa noite ao Senhor, porque tudo